Ninguém na propriedade ousava aproximar-se do cão feroz do chefe da máfia, até aquela manhã de inverno, quando a filha de 3 anos da governanta pegou num pequeno pano, sentou-se ao lado dele e começou a secá-lo com as suas minúsculas mãos. Alessandro Moretti ficou paralisado com o que via. O cão que um dia aterrorizara até os mais experientes tratadores profissionais, o cão que durante mais de 10 anos obedecera apenas a uma pessoa em toda a propriedade, baixou lentamente a cabeça, deitou-se e pousou a sua enorme cabeça no colo da menina. Mas Alessandro não fazia ideia de que, a partir desse momento, tudo mudaria. A neve caíra durante a noite. O pátio de serviço da propriedade Moretti jazia sob uma fina camada de branco. Uma trela de couro jazia abandonada perto da grelha de drenagem. Uma corrente de metal fora largada ao lado de uma bacia virada. O tratador profissional já se tinha ido embora, fugindo pelo portão leste 15 minutos antes, com uma manga rasgada e o rosto da cor de papel. No centro do pátio estava Bruno. O seu pelo preto estava encharcado. Água pingava da sua mandíbula. A sua pata traseira esquerda tremia sob um peso para o qual já não fora construído. Um rosnado baixo rolava do seu peito, não o som de um animal que queria atacar, mas de um que ficara sem maneiras de pedir às pessoas para pararem. A equipa paralisara nas bordas. Um jardineiro segurava um ancinho que se esquecera de baixar. 2 homens armados esperavam perto do arco, mãos perto dos casacos, mas sem se moverem. "Onde está ela?" gritou uma voz da porta dos criados. "Onde está a Emma?" Sophia Carter entrou apressada, com um casaco meio atirado sobre os ombros. Os seus olhos encontraram a filha de imediato. "Emma", sussurrou ela. "Emma, não te mexas, querida." Mas Emma já se movia. Tinha 3 anos. Usava um vestido de lã vermelho um tamanho grande demais. Na mão direita, segurava um pequeno ursinho de peluche creme. Na esquerda, um quadrado dobrado de pano branco do cesto da roupa. Não parecia assustada, parecia curiosa. Então, Alessandro Moretti apareceu sob o arco de pedra. A neve acumulava-se lentamente no seu cabelo escuro. "Afastem-se todos do cão", disse ele. A sua voz era baixa, mas levava o som através da pedra, como se o próprio pátio tivesse sido construído para lhe obedecer. Agora, a equipa obedeceu. Sofia não. A sua filha ainda caminhava para a frente. O olhar de Alessandro fixou-se em Bruno. Ele conhecia aquela postura. Conhecia aquela pata trêmula. Vira-a centenas de vezes no cão que criara durante mais de 10 anos. Deu um passo em frente ele próprio. Depois parou porque Emma já se sentara. Sentou-se de pernas cruzadas na pedra molhada, a 1 metro do enorme cão preto. Colocou cuidadosamente o ursinho de peluche ao seu lado. Depois desdobrou o pano e pressionou-o suavemente contra o ombro encharcado de Bruno. O rosnado de Bruno prendeu-se na sua garganta. "Emma", sussurrou Sofia da porta, mão pressionada contra a boca. Emma não olhou para cima. Limpou uma vez lentamente o ombro de Bruno. Depois outra. "Estás com frio", disse Emma suavemente. Falava como uma criança fala com algo que já lhe pertence. O homem mau já foi. "Está tudo bem, amigo." A palavra pousou no pátio gelado como algo que caíra de grande altura. "Amigo." Alessandro ouviu-a e algo no seu peito, selado e enferrujado durante anos, moveu-se a menor fração. Os olhos amarelos de Bruno moveram-se da mão da criança para o seu rosto. As suas narinas expandiram-se uma vez. Sentiu o sabão no pano. Sentiu o cheiro a leite no seu hálito. Sentiu um medo que não era dirigido a ele. Sentiu um medo que não era dirigido a ele. Então o cão enorme baixou-se. As suas patas dianteiras deslizaram para a frente. O seu peito afundou-se. A sua cabeça veio por último. A mesma cabeça que deixara uma cicatriz num tratador profissional 8 meses antes. Pousou-a lentamente e deliberadamente no colo da menina de 3 anos. Sofia soltou um som embargado e tapou a boca com ambas as mãos. Alessandro não se moveu. "Bruno", disse ele, apenas o nome, baixo, testando. A orelha de Bruno mexeu-se. Ele não levantou a cabeça. "Bruno, vem." O cão fechou os olhos. Alessandro encarou. Durante mais de 10 anos, uma palavra dele fora suficiente para mover aquele animal através de uma divisão,
através de um jardim, através do chão a arder de um armazém, a noite em que ambos quase morreram. Não esta manhã. Esta manhã, o seu cão escolhera uma porta que Alessandro não conseguia ver. Emma continuou a limpar. Cantarolou algo sem melodia. Deu uma palmadinha na orelha de Bruno com a palma da sua mão pequena e ajustou o ursinho de peluche para que ficasse pressionado contra as costelas do cão, como se partilhar calor fosse algo que pudesse ser arranjado entre amigos. Ninguém falou. Alessandro levantou lentamente uma mão enluvada e, sem se virar, fez sinal aos dois homens atrás dele para baixarem as armas completamente. Ao amanhecer, toda a propriedade já sussurrava sobre isso. A equipa da cozinha falava em voz baixa sobre o pão a crescer. Os jardineiros paravam no corredor entre a estufa e o barracão de ferramentas. Até os dois homens no portão leste, que normalmente só falavam do tempo e do resultado do combate da noite anterior, voltavam à mesma frase, dita de maneiras diferentes. A pequena. Ela pôs a mão no Bruno, no ombro dele, na orelha dele. Chamou-lhe amigo. No pequeno apartamento dos criados, perto da ala leste, Sophia Carter mal dormira. Sentou-se à beira da cama estreita onde Emma estava enroscada debaixo de um cobertor de lã, o ursinho de peluche creme guardado debaixo de um pequeno braço. Sophia não acendera a lâmpada. Tinha medo que a luz acordasse a criança antes que ela estivesse pronta para dizer o que tinha a dizer. Finalmente, Emma abriu os olhos. Mamãe? Bom dia, querida. A voz de Sophia era demasiado cuidadosa. Ouve a mamãe. Ouve com atenção. Hoje não podes ir ao grande jardim. Percebes? Emma piscou. Por quê? Porque a mamãe disse. Mas o meu amigo está lá. A garganta de Sophia apertou-se. Afagou o cabelo da criança para trás da testa com uma mão que não estava totalmente firme. O cão não é um brinquedo, Emma. O cão pertence ao Sr. Moretti. E o Sr. Moretti é... Ela parou. O Sr. Moretti é um homem muito sério. Se o deixarmos infeliz, não poderemos ficar aqui mais tempo. Sabes o que isso significa? Vamos embora. Vamos embora. E não há outro lugar. Percebes? Emma olhou para a mãe por um longo momento. Depois assentiu. O pequeno aceno solene de uma criança que compreendeu as palavras, mas não o peso. Ok, mamãe. Sophia beijou-lhe a testa e foi para a pequena cozinha fazer aveia. Não viu Emma deslizar da cama 20 minutos depois, ursinho de peluche numa mão, botinhas na outra. Quando Sophia se virou do fogão, a porta da frente do apartamento já estava entreaberta. E no tapete do lado de fora, à espera, silencioso, paciente como um leão de pedra, estava a sua cabeça enorme pousada nas patas. A sua respiração subia e descia em nuvens lentas e regulares. Os seus olhos estavam fixos em Emma, que se sentara de pernas cruzadas na soleira e lhe explicava solenemente onde o ursinho de peluche tinha dormido durante a noite. Sophia soltou um pequeno som embargado e pressionou a mão no peito. Não sabia que acima delas, no segundo andar da casa principal, uma cortina tinha sido afastada. Alessandro Moretti estava à janela com uma chávena de café preto a arrefecer na mão. Não a tocara. Estivera a observar o apartamento dos criados durante quase 20 minutos. Ouviu-se uma batida atrás dele. Chefe! Marco entrou na divisão, alto, cuidadoso, o cabelo ainda úmido do banho. Olhou para a cortina, depois para o rosto do seu patrão, depois para a cortina novamente. Não comentou. O cão saiu de casa à primeira luz, disse Marco calmamente. Mandei o Ricardo trazê-lo de volta. Ele recusou-se a vir. O que queres que eu faça? Alessandro não se virou da janela. Lá embaixo, Emma arranjava cuidadosamente o ursinho de peluche entre as patas de Bruno. Nada, disse Alessandro. Nada, chefe. Deixa-os em paz. Marco esperou. Era um dos poucos homens em Chicago autorizados a esperar por uma segunda frase. Alessandro pegou no café finalmente, bebeu um gole lento de algo que tinha arrefecido e não desviou o olhar da criança na neve. Uma semana passou, e Bruno tornou-se a sombra de Emma. Ela andava atrás dela pelo jardim de rosas congelado, pelo longo caminho de gravilha que circundava a fonte, pelo pátio da cozinha onde os cozinheiros fingiam não notar. Para onde quer que o pequeno casaco vermelho fosse, o enorme cão preto seguia com uma claudicação lenta e deliberada,
a sua pata traseira esquerda arrastando-se atrás dele, como uma promessa quebrada. Emma falava com ele constantemente. É aqui que vive o pássaro gordo. Não o comas. Ele também é meu amigo. Aquela árvore tem uma cara. Olha, 2 olhos e uma boca triste. Tu não estás triste hoje. Ontem estavas triste. Hoje as tuas orelhas estão levantadas. Cantava-lhe canções sem melodias próprias, feitas de fragmentos de canções de embalar e rimas de ninar meio lembradas, costuradas da maneira que só crianças de 3 anos conseguem costurar. Bruno ouvia com a seriedade de um soldado a receber ordens. A equipa começou a juntar-se às janelas. Sofia notou, e isso deixava as suas mãos frias. Captou a governanta a observar da despensa. Captou o motorista a observar da porta da garagem. 2 vezes, captou Marco a observar do corredor do andar de cima, braços cruzados, expressão ilegível. Emma, sussurrou ela numa tarde, ajoelhando-se para abotoar o casaco da filha. Não tão alto, não corras tanto. O Bruno gosta de correr. O Bruno é velho, querida. Emma olhou para a mãe com muita seriedade. Correr é a minha idade, disse ela. Sofia. Sem resposta para isso. No 5º dia, Alessandro mandou chamar Ricardo, o veterinário da propriedade. Ricardo era um homem magro e cuidadoso, nos seus 40 e poucos anos, que não conseguia examinar adequadamente a pata traseira esquerda de Bruno há quase 11 meses. Chegou com a sua mala e a sua habitual resignação silenciosa. Ele não me deixa chegar à anca. Sofia, sabes, da última vez ele quase... Eu sei, ela quer tentar. Ricardo olhou para Emma, que já estava sentada de pernas cruzadas nas lajes ao lado de Bruno, a cantarolar. Ela tem 3 anos. Ela tem 3 anos, repetiu Sofia suavemente, e ele esperou à porta da nossa. Ricardo ajoelhou-se lentamente a 1 metro do cão. O lábio de Bruno contorceu-se. Um som baixo começou no seu peito. Emma estendeu a mão sem olhar para cima e meteu a sua pequena mão na de Ricardo. Ele é médico, disse ela a Bruno. Ele cura aiaís. Mostra-lhe a pata com aiaí. O rosnado de Bruno parou. Ricardo não respirou. Emma continuou a segurar a sua mão. Com a mão livre, o veterinário estendeu lentamente, e pousou a palma sobre a articulação inchada da anca de Bruno. Bruno estremeceu, mas não se afastou. Ricardo pressionou uma vez, suavemente, depois outra. Artrite, murmurou ele. E uma fratura antiga que nunca se calcificou corretamente. Suspeito disto há meses. Não me foi permitido saber. Olhou para Sofia. Os seus olhos estavam molhados. Ele está com dor há muito tempo. Naquela noite, Bruno não voltou para a casa principal. Marco bateu à porta do escritório de Alessandro pouco antes das 11. O cão está na varanda dos criados outra vez. Chefe, ele não vem. O Ricardo diz. Alessandro fechou o livro Razão da sua secretária. Levantou-se, pegou no seu casaco preto por trás da cadeira e saiu para o corredor antes que Marco pudesse terminar o relatório. Não mandou um homem. Não mandou uma mensagem. Caminhou ele próprio pelo caminho de pedra na neve, passou pela estufa, passou pela fonte presa no gelo, até que se encontrou em frente a uma porta que nunca tinha cruzado. Sofia abriu-a com um pano de cozinha ainda nas mãos. Ela não conseguia falar. Alessandro olhou para além dela para a pequena divisão quente onde Bruno estava enroscado num tapete velho, e Emma adormecera com uma mão na sua orelha. Sofia afastou-se da porta porque não sabia mais o que fazer. Senhor, sussurrou ela. Eu não o convidei. Ele veio por conta própria. Jurley. Eu sei. Alessandro não tirou o casaco. Não entrou mais do que o tapete. Olhou para a criança adormecida no tapete, para o cão enorme enroscado à volta dela como uma muralha negra, e depois finalmente para Sofia. Vim trazê-lo de volta. Sim, senhor. Ele agachou-se numa perna à beira do tapete. A neve derretia silenciosamente nos ombros do seu casaco. Bruno. O cão abriu um olho. Vem. Bruno não se moveu. O seu queixo permanecia pousado nas costas pequenas de Emma, subindo e descendo com a sua respiração. Bruno, nada. Alessandro soltou um longo suspiro pelo nariz. Na porta da cozinha, Sofia torcia o pano em ambas as mãos, e não se atrevia a falar.
vira muitos homens recusarem Alessandro Moretti no seu curto tempo na propriedade. Nunca vira nenhum deles fazê-lo 2 vezes. Então Emma mexeu-se, sentou-se, esfregou um olho com o dorso do pulso e olhou para o homem de joelhos na porta da mãe com a calma curiosidade de uma criança que ainda não aprendera quem supostamente era quem. Tu vieste? Eu vim buscar o cão. Ele está a dormir. Eu vejo isso. Emma deslizou do tapete, pés descalços a fazer barulho no chão de madeira, e caminhou diretamente até Alessandro. Antes que ele percebesse o que estava a acontecer, a sua pequena mão fechou-se à volta de 2 dos seus dedos enluvados. Senta-te, disse ela. Tu és muito alto. Sofia soltou um pequeno som estrangulado. Alessandro olhou para a mão da criança à volta dos seus dedos. Olhou para o rosto dela. Não havia medo nele. Não havia cálculo. Havia apenas um pedido de alguém que não sabia que os pedidos a ele não eram feitos normalmente desta maneira. Ele sentou-se. Ele, Alessandro Moretti, num casaco preto ainda úmido de neve, sentou-se no tapete gasto de um apartamento de governanta porque uma criança de 3 anos lhe dissera para o fazer. Emma sentou-se ao seu lado e pressionou o ursinho de peluche creme nas suas mãos. Segura-o. Ele ouve melhor quando alguém o segura. Emma, mamãe. Shhh. Alessandro não olhou para Sofia. Segurou o ursinho de peluche. Havia um coelho. Começou Emma a arranjar as pernas como as crianças se arranjam para negócios sérios. E o coelho perdeu a mamãe. Então ele perguntou à árvore, e a árvore disse não. Então ele perguntou à lua, e a lua disse, talvez, talvez, talvez não seja assim, mas talvez não seja não. Então o coelho continuou a andar, e depois encontrou. Ele encontrou. Ela pausou. Olhou para Bruno. Ele encontrou um cão grande, e o cão grande disse, vem. E o coelho veio. Alessandro não falou. Sofia virou o rosto para o fogão para que nenhum deles pudesse vê-lo. A história não foi a mais longe. Emma parecia achar que era uma narrativa completa. Pegou no ursinho de peluche de volta, pousou-o contra as costelas de Bruno e fechou os olhos novamente no tapete. Alessandro levantou-se lentamente. Acenou a Sofia, um pequeno aceno sem palavras, e saiu. Bruno ficou a meio caminho do caminho de pedra de volta para a casa principal na neve a cair. Alessandro percebeu o que acontecera. Recebera uma instrução de uma criança e obedecera-lhe. Depois daquela primeira noite no tapete, Alessandro voltou na noite seguinte. E na seguinte. Disse a si mesmo as 3 primeiras vezes que estava simplesmente a recuperar o seu cão. Bruno vivia na casa principal. Bruno dormia na casa principal. Era uma questão de ordem. Era uma questão de hábito. Ao 6º final de tarde, deixara de o dizer, mesmo a si próprio. Sofia notou antes dele. Notou a maneira como ele já não tirava o casaco à porta, porque ficava tempo suficiente para aquecer sem ele. Notou a maneira como os seus olhos começavam a percorrer a sua pequena cozinha, catalogando silenciosamente o bule lascado, as chávenas descombinadas, a fotografia única de um jovem em uniforme de trabalho no peitoril da janela. Na 8ª noite, pôs uma segunda cadeira na pequena mesa da cozinha antes que ele chegasse. Pôs uma chávena ao lado dela. Depois de ficar muito quieta por um momento, pôs também um pires debaixo da chávena. Quando ele atravessou a porta naquela noite, neve nos ombros como sempre, olhou para a cadeira, depois para ela, depois para a cadeira novamente. Não perguntou, não comentou, simplesmente tirou o casaco, pendurou-o no gancho ao lado do dela e sentou-se. Tia, disse Sofia. Não era uma pergunta. Obrigado. Emma emergiu do quarto em meias e camisola, arrastando o ursinho de peluche por uma orelha. Tu voltaste. Vim buscar o cão. Tu vens sempre buscar o cão. Alessandro não respondeu. Emma subiu para a 3ª cadeira sem perguntar e puxou uma lata gasta de lápis de cera pela mesa em sua direção. Tinha uma pilha de papel que Sofia resgatara do escritório da propriedade, reciclando as costas em branco de antigas faturas de entrega, cortadas em pequenos retângulos por mãos cuidadosas. Estou a desenhar, anunciou ela. Eu vejo. Não olhes ainda. Alessandro não olhou. Bebeu o seu chá, que estava demasiado fraco e demasiado quente,
e fingiu não notar como as mãos de Sofia tremiam ligeiramente da primeira vez que lhe serviu. Bruno estava deitado na porta entre a cozinha e o quarto. Uma pata pesada dobrada debaixo do queixo, os seus olhos moviam-se entre os três humanos como se estivesse a aguardar uma decisão que já tomara. 20 minutos passaram. Meia hora feito, anunciou Emma. Virou o papel e deslizou-o pela mesa em direção a Alessandro. O desenho era feito de 4 figuras. Um homem alto desenhado numa longa forma preta que chegava quase ao topo da página. Um cão preto enorme ao seu lado, 4 patas e 2 orelhas triangulares. Uma menina muito pequena ao lado do cão num vestido vermelho. E acima de todos eles, um grande sol amarelo com um rosto sorridente. Todas as 3 figuras estavam a segurar mãos ou patas. Não era totalmente claro em lápis de cera onde a mão terminava e a pata começava. Alessandro olhou para ele por muito tempo. Somos nós, explicou Emma utilmente. Eu vejo que tu és o alto porque és alto. Eu vejo. Tu gostas? Ellie não respondeu imediatamente. Sofia ao fogão ficara muito quieta. Sim, disse Alessandro calmamente. Eu gosto. Podes ficar com ele. Tens a certeza? Vou fazer mais para ti. Dobrou o pequeno retângulo de papel cuidadosamente 2 vezes ao longo das dobras naturais que a mão da criança deixara. Deslizou-o para o bolso interior do seu casaco, acima do lado esquerdo do seu peito, onde os homens da sua profissão normalmente guardavam outras coisas. Terminou o seu chá. Desejou boa noite. Caminhou de volta pelo caminho de pedra com Bruno, pela primeira vez em mais de uma semana. Na manhã seguinte, no seu escritório, abriu a gaveta do meio da sua secretária, a gaveta que continha o livro Razão de Remessas, o contrato codificado com a família Genoa e a carta selada que, após a sua morte, nomearia o seu sucessor. Colocou o desenho a lápis em cima de tudo. Depois fechou a gaveta. Ricardo regressou 2 dias depois com a sua mala médica e um olhar que Alessandro não via no rosto do veterinário há quase 1 ano, o olhar de um homem que tinha permissão para tentar novamente. Reuniram-se na pequena sala de sol anexa ao apartamento dos criados, porque Emma recusara deixar que Bruno fosse levado para qualquer lugar onde a criança não pudesse seguir. Um cobertor dobrado foi estendido no chão de madeira. Bruno já estava deitado sobre ele, observando cada mão na sala. Quão perto posso sentar-me hoje? Perguntou Ricardo. Ele não olhou para Bruno. Olhou para Emma. A criança tornara-se, sem discussão, a pessoa cuja opinião importava. Emma ponderou isso seriamente. Não muito perto. Ele fica nervoso com a mala preta. Devo pousar a mala? Sim, atrás de ti. Ricardo obedeceu. Pôs a mala de couro no chão atrás das costas e deslizou para a frente, um movimento cuidadoso de cada vez, até que se ajoelhou a cerca de 1 metro da anca inchada de Bruno. O lábio de Bruno puxou-se sobre os dentes. Shhh, disse Emma. Não a Ricardo. Para Bruno. Ele é o médico, lembras-te? Estendeu a mão e pousou a plana no topo da cabeça de Bruno, entre as orelhas. 5 dedos curtos, rosados pelo frio, pousados em pelo preto. O rosnado de Bruno desvaneceu-se. Alessandro estava na porta com as mãos nos bolsos do casaco e observou. Nos últimos anos, trouxera 3 especialistas diferentes da cidade. Voara um treinador belga através de um oceano. Pagara a um cirurgião veterinário cuja taxa semanal excedia o rendimento anual da maioria das pessoas. Nenhum deles fora capaz de pôr uma mão nua na anca de Bruno sem focinheira. 3 homens e uma seta tranquilizante de prontidão. Emma fizera-o em 3 minutos com um urso. Vou tocar na sua pata agora. Bruno, disse Ricardo calmamente. Emma está aqui mesmo. Emma não vai a lado nenhum. Eu não vou a lado nenhum, confirmou Emma. Ricardo pousou a palma ao longo da articulação. O corpo inteiro de Bruno tensionou-se. A pequena mão da criança não se moveu do espaço entre as suas orelhas. Calma, calma. Sou só eu. O exame durou quase 15 minutos. Quando terminou, Ricardo sentou-se nas suas canelas e olhou, não para o seu paciente, mas para o guardião do paciente. Os seus olhos estavam molhados novamente. Obrigado, pequena. De nada, disse Emma gravemente. Mais tarde,
Depois de Ricardo ter partido com uma lista de novos medicamentos a preparar e Emma adormecer no tapete, com um braço ainda pousado nas costas de Bruno, Alessandro e Sofia estavam juntos no balcão da cozinha. Ele não se sentou desta vez, nem ela. Ele está com dor há muito tempo, disse Alessandro finalmente. Ele não falava da medicação. Eu sei, ele aprendeu que as mãos significam dor. Então decidiu que todas as mãos significam dor. Sim, a dor faz tudo assustador. Sofia secou a mesma chávena que já secara uma vez. Faz as pessoas assustadoras também, disse ela calmamente. Não só cães. Alessandro olhou para ela. Ela não olhou para cima da chávena. Eu não te perguntei nada sobre o teu trabalho, senhor. Quero que saibas isso. Eu não vou. Eu sei. A Emma também não. E eu ensinei-a a não o fazer. Obrigado. As duas palavras saíram mais baixas do que ele pretendia. Sofia olhou para cima brevemente, depois para o lado. De nada. Ficaram em silêncio por um momento. O bule picou ao arrefecer. A respiração de Bruno era lenta e uniforme na divisão ao lado. Alessandro olhou para a pequena mão ainda pousada nas costas do cão adormecido e compreendeu que acabara de ser agradecido por algo que, de facto, fizera primeiro. Alessandro não dormiu bem naquela noite. Deitou-se no escuro do seu quarto no andar de cima, uma mão pousada no espaço vazio, onde Bruno costumava dormir aos pés da sua cama, e pensou em mãos. Mãos pequenas numa cabeça grande, mãos grandes a levantar focinheiras, as mãos dos homens que lhe levaram a mãe e o pai num beco atrás da padaria quando ele tinha 17 anos, as mãos que ele próprio usara nos anos seguintes para construir as muralhas em que agora vivia. Pensou em Bruno no armazém, um cão jovem e faminto, meio morto de uma cicatriz de corrente à volta do pescoço, que se deitara em frente à porta de uma divisão, a arder para manter um estranho ferido vivo. Pensou em como Bruno, desde aquela noite, emitia um som baixo no peito sempre que alguém além de Alessandro se aproximava. Eram o mesmo animal. Ambos tinham sido feridos demasiado cedo. Ambos tinham decidido, sem nunca o dizerem em voz alta, que a coisa mais segura no mundo era ser algo de que outras criaturas tinham medo. Ambos tinham conseguido exatamente o que tinham pedido. Ambos tinham estado sozinhos durante muito tempo. Na manhã seguinte, chamou Marco ao escritório antes do pequeno almoço. A biblioteca, o pequeno recanto junto à janela sul. Quero que esteja arrumada. Marco piscou uma vez. Arrumada, chefe. Uma mesa baixa, 2 cadeiras pequenas, uma prateleira, livros infantis, os bons, o que qualquer bibliotecário recomendaria. Uma caixa de madeira de lápis de cera, papel, nada que pareça caro. Marco esperou, caneta na mão. E Marco, isto não veio de mim. Se alguém perguntar, a casa mandou-o pedir. Se ela perguntar, tu não sabes. Se ela perguntar, Marco não escreveu nada. Assentiu uma vez e saiu. Ao final da tarde, o recanto estava pronto. Uma pequena mesa redonda ficava sob a janela alta que dava para o jardim congelado. 2 cadeiras, baixas e simples, tinham sido colocadas em cada lado dela. Uma única prateleira continha livros ilustrados a uma altura que uma criança de 3 anos podia alcançar. No canto da mesa estava uma caixa de madeira de lápis de cera e uma pilha arrumada de papel em branco. Alessandro não entrou na biblioteca naquela noite. Não passou por ela. Sentou-se no seu escritório com o livro Razão aberto à sua frente e não virou uma única página durante quase 1 hora. Emma encontrou-o na manhã seguinte. Sofia tinha sido chamada ao andar de cima para ajudar a polir a prata. Uma pequena tarefa que levou, coincidentemente, tempo suficiente. Emma vagueou pelo corredor, com o ursinho de peluche debaixo de um braço, abriu a porta alta da biblioteca, como lhe fora silenciosamente dito que podia, e parou. Ficou muito quieta na porta. Depois caminhou lentamente pelo enorme tapete, passou pela parede de livros de couro que não conseguia ler e parou em frente à mesinha com as cadeiras pequenas e a caixa de lápis de cera. Ela não guinchou, não correu para a mãe, nem sequer sorriu. Olhou para o recanto por muito tempo. Depois olhou para cima uma vez para o teto alto como que a verificar se alguém estava a observar de cima. Sentou-se numa das cadeiras pequenas.
Colocou o ursinho de peluche cuidadosamente na outra. Ajustou a sua orelha creme para que ficasse virada para a janela. Depois deixou-o lá. Saiu. Ele viu o ursinho de peluche sentado sozinho numa cadeira pequena junto à janela congelada, à espera. Ele não parou de andar. Não virou a cabeça. Mas a partir dessa noite, a porta da biblioteca nunca mais foi fechada. Durante a maior parte dos 10 anos desde que herdara a propriedade, Alessandro Moretti jantar sozinho. Às vezes era um prato de carne fria levado para o seu escritório às 11 da noite, muito depois de todos os criados terem ido para a cama. Às vezes era uma tigela de sopa que ele não se lembrava de ter começado. Os seus homens sabiam não perguntar. A sua governanta sabia não esperar. Esse hábito terminou lentamente e depois de uma vez. Começou por ele ficar um pouco mais de tempo na pequena mesa da cozinha de Sofia, depois de Bruno ser devolvido à casa principal. Depois um pouco mais de tempo. Então, uma noite no final de janeiro, chegou à porta do apartamento dos criados, com um saco de pão da cozinha da propriedade, porque Marco mencionara no meio de um relatório, completamente não relacionado, que Sofia não ia às compras há 3 dias. Não tive tempo, disse ela, envergonhada, quando ele colocou o pão no seu balcão. Eu sei. Senta-te, senhor. Eu sento-me, Sofia, disse ela. E na pequena mesa redonda, onde 2 cadeiras costumavam ficar uma em frente à outra, agora havia 3. Na segunda semana de fevereiro, 3 cadeiras tornaram-se uma regra. Alessandro chegava às 19 horas. Sofia já teria posto 3 pratos, descombinados, lascados em alguns sítios, um com uma pequena flor azul pintada na borda, que quase desaparecera na memória. Emma viria correr do quarto em meias e camisola demasiado grandes para ela, arrastando a cadeira para trás, subia e anunciava o que quer que tivesse acontecido naquele dia. O pássaro gordo esteve lá outra vez. Estava. Ele está mais gordo. Talvez esteja a planear alguma coisa. Sim, está a planear. Sofia virava-se para o fogão para esconder o rosto durante trocas como estas. Ela ainda não estava totalmente habituada a ouvir Alessandro Moretti, um nome que fazia homens adultos baixarem as vozes em outras mesas por toda Chicago, responder seriamente a um relato de 3 anos sobre o estado emocional de um pombo. Depois do jantar vinha a história. Emma tinha regras sobre a história. Tinha de acontecer no tapete pequeno em frente ao fogão a lenha. Bruno tinha de estar deitado contra a base do sofá, o que agora fazia todas as noites, quer Alessandro tivesse vindo buscá-lo ou não. E Alessandro era obrigado, Emma fora muito clara sobre isso, a segurar o ursinho de peluche no seu colo. Ele ouve melhor quando alguém o segura. Então tu disseste. Então ele segura-o corretamente. Mamãe, ele segura-o corretamente, querida. A história naquela noite era sobre 3 patos. Os 3 patos, segundo Emma, estavam perdidos. Não sabiam onde ficava o seu lago. Perguntaram a uma vaca. A vaca não foi útil. Perguntaram a um trator. O trator não falou. Perguntaram à lua, que disse apenas talvez, porque no mundo de Emma, a lua sempre dizia talvez. Alessandro sentou-se de pernas cruzadas no tapete numa camisa branca engomada e calças escuras, o ursinho de peluche creme cuidadosamente equilibrado num joelho, e ouviu uma história de patos perdidos por quase 11 minutos sem interromper uma única vez. Sofia estava na porta da cozinha com um pano de prato esquecido na mão. Olhou para 3 chávenas na grelha de secagem. A dela, a de Emma e uma que costumava ser para convidados, e algo no seu peito apertou-se de uma forma que não tinha nada a ver com medo. Vira muitas coisas sobre Alessandro Moretti que outras pessoas em Chicago nunca chegariam a ver. A maneira como ele tirava o casaco e o pendurava cuidadosamente em vez de o largar. A maneira como ele lhe agradecia suavemente pelo chá. A maneira como ele, sem nunca o anunciar, começara a comer comida que fora cozinhada numa panela lascada num fogão de governanta. Alessandro fechou os olhos brevemente, enquanto Emma descrevia os patos a encontrarem um coelho amigável. Percebeu sem alarme que esta era a coisa mais próxima de uma noite em família que vivera desde a noite anterior ao emboscada atrás da padaria. A última noite em que jantara com a sua mãe e o seu pai. Tinha 38 anos. Tinham passado 21 anos. Emma terminou a história.
Beijou a orelha do ursinho de peluche. Depois, sem perguntar, beijou o nó do dedo de Alessandro, onde este pousava no focinho do urso, e foi cambaleando para a cama. Alessandro não se moveu por um longo momento. Emma adormeceu contra as costelas de Bruno antes das 21 horas naquela noite. Sofia levou-a cuidadosamente para a pequena cama na divisão ao lado, puxou o cobertor até ao queixo dela, pousou o ursinho de peluche contra a bochecha dela e fechou a porta com o cuidado de quem aprendera exatamente quais as tábuas do chão que rangiam. Quando voltou para a divisão da frente, Alessandro ainda estava sentado no tapete em frente ao fogão, uma mão pousada no ombro de Bruno. Ele não se levantou, inclinou a cabeça para a poltrona vazia ao seu lado. Sofia sentou-se. Não falaram por um longo momento. O fogão picou. O vento empurrou contra a pequena janela acima do lava-loiça. A respiração lenta de Bruno encheu o silêncio como uma terceira pessoa presente. O nome dele era Daniel, disse Sofia, finalmente sem ser perguntada. Alessandro não virou a cabeça. O pai da Emma. Ele conduzia um caminhão de entregas para uma empresa em Indiana. Há 2 anos, em março, ele foi atingido por uma carga que não estava devidamente amarrada na autoestrada. Lamento. Obrigada. A voz dela era firme. Ele era um bom homem. Ele não era. Ela hesitou. Ele não era deste mundo. Ele consertava telhados para as pessoas aos fins de semana gratuitamente. Ele guardava um frasco de moedas para o futuro da nossa filha na escola. Não era um frasco grande. Olhou para as mãos. Depois do acidente, havia contas. Havia mais contas do que eu sabia como ter. O nosso senhorio não queria uma mulher e uma criança pequena a viver sozinhas naquele bairro. Ele não foi cruel quanto a isso. Ele foi prático. Eu entendo. Eu respondi ao anúncio de governanta com alojamento porque dizia que a posição incluía alojamento para uma criança. Ela sorriu fracamente com a memória. Eu quase me virei no portão da frente, mas tu não o fizeste. Não, eu não o fiz. Levantou os olhos. Há um muro à volta desta propriedade, senhor. Há homens no portão a todas as horas. Eu sei o que esses homens fazem. Eu não sou ingênua. Mas qualquer outra coisa que seja verdade sobre este lugar é o único lugar onde tenho dormido durante a noite desde o acidente. Alessandro não respondeu. Posso perguntar-te uma coisa? Disse ela. Podes. Por que permitiste? O apartamento, a criança. Devia haver outros candidatos sem uma criança de 3 anos. Alessandro olhou para Bruno por muito tempo. Eu não sei, disse finalmente. Marco trouxe-me o dossiê. Eu aprovei. Não questionei. Lembrei-me de pensar brevemente que uma criança na propriedade não era algo que eu tivesse considerado antes. E foi tudo. Foi tudo. Ela assentiu lentamente como se suspeitasse. Ele virou a cabeça então e olhou para ela adequadamente. Tu não tens medo de mim? Não. Por quê? Sofia não respondeu imediatamente. Porque a Emma não tem, disse ela. E a Emma vê coisas antes dos adultos. Ela viu que o Bruno estava a sofrer quando todos os outros só viam dentes. Ela sentou-se no chão ao lado de um cão que deixara uma cicatriz num homem adulto. Ela fez uma pausa. Se ela não tem medo de ti, senhor, tenho de confiar que ela está a ver algo que eu ainda não consigo ver. Alessandro olhou para a sua própria mão pousada no pelo de Bruno. Sob a sua palma, meio escondida sob o pelo preto, estava uma crista pálida de tecido cicatricial com a largura de 2 dedos, uma cicatriz de corrente enrolada uma vez à volta da anca de Bruno, de uma vida que o cão vivera antes de Alessandro alguma vez ouvir a sua respiração. Lembrou-se da noite em que o encontrara. Lembrou-se do beco atrás do armazém em Southside, com 22 anos, sangrando de um ferimento no flanco. 3 homens ainda o caçavam pela escuridão. Um cão jovem e faminto a rastejar debaixo de uma escada enferrujada. O cão escolhera, por razões que Alessandro nunca entenderia, deitar-se em frente à porta da divisão de armazenamento congelada e ficar lá até de manhã. Bruno escolhera-o antes de haver qualquer razão para o escolher. Emma escolhera-o antes de aprender quem ele era. Olhou para Sofia e por um momento pensou em contar-lhe tudo. Não o fez. Fora uma tarde má antes de se tornar uma noite boa.
Alessandro passara 6 horas numa chamada com um distribuidor em Boston, cujos números já não batiam com os que lhe enviara no mês anterior. Marco entrara no escritório 2 vezes para lhe entregar uma nota, e ambas as notas tinham sido piores do que a anterior. Quando a noite chegou, a mandíbula de Alessandro doía por ter estado fechada durante demasiado tempo. Caminhou pelo caminho de pedra até o apartamento dos criados, porque dissera a si mesmo que o faria, porque Emma o esperava. Porque Bruno estava com Sofia desde a manhã, abriu a porta sem bater. Esse foi o seu primeiro erro. Bruno, vem. O enorme cão preto estava deitado contra a base do sofá, cabeça nas patas, olhos meio fechados. Emma estava no tapete ao lado dele, a separar lápis de cera, segundo regras imaginárias que só ela via. Sofia estava no fogão. A orelha de Bruno mexeu-se. Ele não levantou a cabeça. Bruno, levanta-te. Nada. Algo em Alessandro, que estivera sob pressão todo o dia, soltou-se. Brum, disse ele, e a sua voz endureceu para a voz que ele usava para homens que não entregavam o que tinham prometido. Estou a sentar-me agora. Emma olhou para ele. Não chorou. Não encolheu-se. Levantou-se do seu monte de lápis de cera, caminhou diretamente até Bruno e interpôs-se entre o enorme cão e a voz alta e afiada que acabara de encher a sala. Colocou ambas as mãos pequenas para os lados, palmas abertas. O Bruno não é mau, disse ela. O seu queixo tremia, mas a sua voz era muito clara. O Bruno está a sofrer. A pata dele está a sofrer. Tu não deves ser alto quando alguém está a sofrer. Sofia virara-se do fogão. Ela não disse nada. A sua mão estava pressionada plana contra a boca. Alessandro não se moveu. Por um longo momento, não pareceu respirar. Então, lentamente, baixou-se numa perna no chão de madeira da pequena cozinha. O seu casaco ainda estava posto. A neve ainda derretia nos seus ombros. Olhou para a criança de 3 anos parada entre ele e o seu próprio cão, e algo dentro dele, algo que ele passara 21 anos a reforçar silenciosamente e completamente, cedeu. Tens razão, Emma. Ele não é mau. Ele não é mau. Eu sei. Ela não se afastou. Ficou exatamente onde estava. Olhou para além dela, para os olhos amarelos de Bruno, que o observavam do chão, e fez a coisa que não fizera em mais anos do que conseguia contar. Desculpa, Bruno. A orelha do cão mexeu-se uma vez. Desculpa. Eu estava zangado com outras pessoas. Eu trouxe isso para cá. Isso foi culpa minha, não tua. Estendeu a mão. Palma para cima. Baixa no chão. Bruno olhou para Emma. Emma assentiu gravemente, como que a conceder permissão em nome de alguém que não conseguia falar por si mesmo. Bruno empurrou-se para as patas dianteiras lentamente, cuidadosamente numa perna que ainda não estava bem e talvez nunca mais estivesse. Cloricou os 3 metros pelo tapete e pressionou a sua enorme cabeça na mão aberta de Alessandro. Alessandro fechou os olhos. Manteve a palma exatamente onde estava e não a moveu por muito tempo. Emma sentou-se ao lado deles no chão, sem dizer uma palavra. Sofia voltou para o fogão e fingiu, para o bem de ambos, estar muito ocupada com o bully. Mais tarde, depois de Emma adormecer no sofá com o ursinho de peluche debaixo do queixo, Alessandro sentou-se junto ao fogão, a lenha por quase 2 horas. Não leu. Não verificou o seu telemóvel. Não pensou em Boston. Bruno estava deitado contra a sua perna, com o mesmo peso constante que o cão se encostara a ele numa certa noite gelada há 22 anos em Southside, quando nenhum dos dois acreditava que viveria para ver o amanhecer. Pousou a mão na cabeça de Bruno e compreendeu finalmente que o poder não era a única maneira de guardar o que lhe pertencia. Um pedido dito na hora certa pode reparar mais do que uma ordem jamais poderá. Pela cidade, num escritório privado no último andar de um hotel que Victoria Romano possuía, mas nunca operou oficialmente, um simples envelope de Manila foi pousado numa secretária de laca preta. Não havia nome na frente, nem endereço de remetente, nem selo. Fora deixado com o concierge naquela manhã por um homem com uma boina cinzenta que nenhuma câmara captara claramente. Victoria Romano tinha perto dos 50 anos. O seu cabelo era prateado e penteado para trás.
As suas mãos eram cuidadas. Queria Alessandro Moretti morto há 9 anos, desde que uma disputa de remessas no porto lhe custara um irmão e um armazém na mesma semana, tentara 3 vezes. Cada vez algo correra mal. Mau tempo, um primo que falava demais, um cão, uma vez que matara 2 dos seus homens num jardim. Começara a aceitar que o chefe Moretti não tinha uma fraqueza no sentido comum. Sem amantes, sem jogo, sem irmão cuja garganta pudesse ser alavancada, apenas um dinossauro de um cão preto e uma casa de pedra cheia de homens leais. Deslizou o envelope com uma faca de prata. Fotografias, 6 delas, brilhantes, tiradas com uma lente muito longa. A primeira mostrava Alessandro Moretti no jardim da propriedade, no seu longo casaco preto, abaixar-se para levantar uma menina num vestido vermelho nos seus braços. As pequenas mãos da criança estavam enroladas à volta do seu pescoço. Ela ria. A segunda mostrava a mesma criança empoleirada nos ombros de Alessandro, uma pequena palma pousada no topo da sua cabeça, como se estivesse a dirigir um navio. A terceira mostrava Alessandro sentado num degrau de madeira baixo, em frente ao que parecia ser um apartamento de criados, uma governanta ao seu lado. Ambos a olhar para a criança a brincar na neve com o cão preto. Alessandro inclinava-se ligeiramente para a mulher. Não a tocava. Nem sequer estava perto de a tocar, mas o espaço entre eles estava arranjado da maneira que o espaço só se arranja entre pessoas que não são estranhas. A quarta mostrava a criança a sussurrar ao ouvido de Alessandro. A sua cabeça estava baixa para apanhar as palavras. A sua mão pousava cuidadosamente nas costas pequenas dela. Victoria Romano olhou para as fotografias por muito tempo. Depois, calmamente, começou a sorrir. Aí estás tu, disse ele a ninguém. Juntou as 6 fotografias numa pilha arrumada. Pousou-as novamente. Deu 2 pancadinhas na superior com um dedo cuidado. Aí estás tu, Alessandro. A meio cidade de distância, na sua secretária no escritório do 2º andar da propriedade. Alessandro Moretti falava na sua linha privada. A confiança deve ser irrevogável. O nome dela não aparecerá em nenhum documento público. A conta deve ser estruturada através da entidade Genoa. Se algo acontecer à mãe, os fundos são libertados para o guardião que ela nomear. Ou, na ausência de um guardião nomeado, para mim. Entendido, senhor? O nome da criança é Emma Carter. Fornecerei as informações da mãe separadamente. Entendido. Isto não existe. Esta conversa não ocorreu. Claro, senhor. Ele desligou. Sentou-se imóvel por um longo momento, uma mão pousada na gaveta do meio fechada da sua secretária, a gaveta que continha o livro Razão de Remessas, a carta de sucessão selada e, em cima de tudo, um retângulo dobrado de papel com um desenho a lápis de cera de 4 figuras a dar as mãos debaixo de um sol sorridente. Não abriu a gaveta, não nomeou a coisa que subia no seu peito. Ainda não estava preparado para o fazer, mas Bruno sabia. Bruno estava deitado debaixo da janela do escritório, queixo nas patas, a observar o rosto de Alessandro da maneira que sempre observava o rosto de Alessandro quando uma decisão difícil ainda estava a ser tomada. Os seus olhos amarelos não se moveram. A sua respiração não mudou. Tinha escolhido, há meses, a criança no jardim como algo que devia ser protegido. Esperava silenciosamente que o homem do outro lado da divisão chegasse à mesma resposta. Victoria Romano não agiu rapidamente. Ele não era esse tipo de homem. Era paciente da maneira que velhos pescadores são pacientes, dispostos a sentar-se uma semana para apanhar um peixe uma vez. Estudou as 6 fotografias durante 3 noites antes de fazer uma chamada. Quando o fez, não pediu aos seus próprios homens para se moverem contra a propriedade Moretti. Pediu, em vez disso, o nome de um homem em particular na folha de pagamentos de Alessandro Moretti. O nome que voltou foi Enzo Bianchi. Enzo estava na equipa de segurança Moretti há 5 anos. Tinha 31 anos, era quieto, cuidadoso, benquisto. 2 anos antes, durante uma disputa num armazém em Detroit, levaram uma bala no ombro por Marco. Ainda tinha a cicatriz. Ainda tinha a claudicação nas manhãs frias. Era considerado por todos que importavam na propriedade como família. Era também, descobriu o investigador de Vittorio,
a carregar quase $200.000 de dívida médica para uma irmã mais nova, a fazer tratamento numa clínica privada em Roma. Vittorio sorriu com o relatório. Todos têm uma porta, disse ele a ninguém em particular. Só precisas de encontrar de que lado dela estão. O primeiro encontro teve lugar na sala dos fundos de uma padaria na zona norte da cidade, o tipo de lugar onde os fornos estavam sempre a funcionar. E o barulho do ventilador tornava impossível gravar qualquer conversa. Enzo sentou-se do outro lado da mesa com um homem de boina cinzenta que não deu nome. O homem de boina cinzenta não ameaçou. O homem de boina cinzenta apenas abriu uma pasta de couro, deslizou-a pela mesa poeirenta de farinha e deixou Enzo ler o que estava lá dentro. Havia uma fotografia da irmã de Enzo. Havia um cronograma dos seus tratamentos futuros. Havia uma figura escrita no fundo da página. Eu não, disse ele calmamente, vendo o homem que me acolheu. Não te pedimos para vendermos o homem. Então o quê? Pedimos-te, disse o homem de boina cinzenta gentilmente, que vendas a criança. Enzo foi para casa naquela noite e não dormiu. Nos dias seguintes, começou a notar pequenas coisas em si mesmo que nunca notara antes. A maneira como a sua mão tremia ligeiramente quando passava pelo apartamento dos criados nas suas rondas. A maneira como não conseguia encontrar os olhos de Marco na mudança de turno da manhã. A maneira como, quando caminhava pela cozinha da propriedade para o seu café da tarde, Bruno, que o conhecia há 5 anos, que fora carregado uma vez para o consultório de um veterinário, quando o cão cortara a pata em vidro partido, agora levantava a cabeça do chão de azulejos e emitia um rosnado baixo e deliberado cada vez que Enzo passava pela porta. Da primeira vez que aconteceu, a cozinheira riu-se. Estás a usar o perfume errado, Enzo. Da segunda vez que aconteceu, Enzo também riu. Foi um riso tênue. Da terceira vez, ele não riu. Começou a contornar pelo corredor oeste em vez disso. No andar de cima, no escritório, Alessandro notou. O Bruno tem andado inquieto. Marco, que estava junto à janela com o relatório da manhã na mão, olhou. Inquieto, chefe. Ele não gosta de alguma coisa na cozinha ou de alguém. Descobre o quê? Sim, silenciosamente. Claro, Marco saiu. Alessandro não voltou ao livro Razão à sua frente. Observou a neve a cair lá fora pela janela e pensou nas fotografias que não sabia terem sido tiradas, e no cão debaixo da sua secretária que nunca rosnava sem motivo, e no pequeno casaco vermelho que, em menos de 2 dias, estaria no Jardim Este às 3 da tarde. Não sabia quanto tempo lhe restava. Bruno estava deitado debaixo da secretária com o queixo nas patas e não fechou os olhos. 3h15 da tarde. Emma estava no Jardim Leste, exatamente onde estivera às 3h15 de todas as tardes nas últimas 2 semanas. Usava o seu casaco vermelho e as suas pequenas botas castanhas. O ursinho de peluche creme estava agarrado debaixo de um braço. Bruno estava deitado a poucos metros de distância, num cobertor dobrado, que os jardineiros tinham começado a deixar lá para ele, a sua enorme cabeça preta pousada nas patas dianteiras, um olho amarelo meio aberto, a observá-la. Sofia estava dentro da casa principal no 2º andar, a trocar lençóis na ala dos hóspedes. Alessandro estava no seu escritório no 1º andar numa chamada com um banco em Milão. Marco estava no escritório de segurança a rever a escala de turnos que começara a compilar depois da ordem silenciosa de Alessandro há 2 dias. Enzo Bianchi estava parado no portão de serviço oeste. As suas mãos tremiam. Mantinha-as dentro dos bolsos do casaco. Às 3h17, uma pequena carga controlada, do tamanho de um punho, escondida debaixo de uma carrinha de entregas a 2 ruas de distância, detonou na parede exterior do portão principal. Não era uma bomba concebida para matar. Era uma bomba concebida para mover pessoas. Teve sucesso. Todos os homens armados no canal de rádio da propriedade ouviram as mesmas 3 palavras ao mesmo tempo. Portão principal. Agora. 6 segundos depois, Enzo Bianchi pressionou o pequeno dispositivo de desbloqueio remoto que as pessoas de Vittorio lhe tinham dado e abriu o portão de serviço oeste. 3 homens em fatos beges de empregado de aquecimento e ar-condicionado passaram calmamente, sem pressa, a carregar 2 grandes caixas de ferramentas.
A câmara mais próxima mostrava apenas o topo da boina do meio, fora colocada exatamente ali por exatamente este motivo. Enzo marcara o ponto cego a vermelho no esquema 3 noites antes. Caminharam diretamente para o jardim leste. Bruno levantou a cabeça. Estava nas suas patas antes de entender por quê. As suas narinas expandiram-se. Virou-se para o som de passos desconhecidos em gravilha que não deviam estar lá às 3h17. E todos os músculos do seu enorme corpo decidiram a sua resposta no mesmo instante. Moveu-se entre os estranhos e Emma. O rosnado que saiu dele não foi um aviso, foi uma promessa. Bruno, disse Emma. A sua voz era pequena. Ainda não soltara o ursinho de peluche. Bruno, o quê? Não te mexas, pequena, disse um dos homens gentilmente, numa voz que ensaiara ser gentil. Estamos aqui para arranjar os canos. Está tudo bem. Bruno investiu. A sua pata esquerda cedeu no segundo passo, mas o terceiro passo levou-o de qualquer forma. Atingiu o homem mais próximo no peito com quase todo o peso dos seus 70 quilos e atirou-o para trás contra a baixa parede de pedra da canteiro de flores. O segundo homem já tinha sacado da arma de ar. A seta atingiu Bruno no ombro. A dose nela não era a dose padrão. Era a dose que Victoria Romano especificara pessoalmente para um cane corso que pesava o que o relatório dizia que Bruno pesava. Entrou em ação quase imediatamente. Bruno girou, dentes ainda expostos, tentou o segundo homem e não o alcançou. As suas patas traseiras deslizaram para fora debaixo dele na relva molhada. Atingiu o chão de lado. O seu enorme peito ainda arfava. Os seus olhos amarelos ainda estavam fixos em Emma. "Brun!" gritou Emma. Soltou o ursinho de peluche. O terceiro homem apanhou-a pela cintura. A sua pequena bota saiu na relva enquanto ela chutava. O seu grito cortou contra o ombro do fato de trabalho. 90 segundos depois, uma carrinha de painel não marcada afastou-se do portão de serviço. No jardim leste, quando Alessandro Moretti chegou à baixa parede, 2 minutos e 40 segundos após a primeira explosão, não havia carrinha, não havia homens. Havia apenas uma pequena bota castanha deitada de lado na geada, um ursinho de peluche creme de cara para baixo na relva pisada, e Bruno, mal consciente, as patas traseiras já não a funcionar, a arrastar-se com as patas dianteiras em direção ao caminho de gravilha vazio onde a carrinha estivera. Alessandro caiu de joelhos ao lado do cão. Pegou na pequena bota. Não conseguiu, por um momento, lembrar-se de como respirar. Levaram a pequena bota para dentro, num pano dobrado como se fosse uma prova e não um sapato. Sofia já estava à porta da frente quando Alessandro entrou. Ela vira os homens a fugir da janela do segundo andar. Vira o rosto de Marco. Não precisava de ser informada. Quando Alessandro pousou a bota nas suas mãos abertas, ela dobrou-se no chão de mármore do hall de entrada, como se os fios que a sustentavam tivessem sido cortados. Ela não chorou. Essa foi a pior parte. Simplesmente sentou-se. Ambas as mãos enroladas à volta da pequena bota castanha e balançou para a frente uma vez, e depois outra, e não fez nenhum som. Alessandro ajoelhou-se à frente dela. Sofia. Senhor, nós encontrá-la-emos. Senhor, eu prometo-te pela minha vida que a encontraremos. Sofia olhou para cima. Os seus olhos estavam secos. O seu rosto tinha a cor do mármore por baixo dela. Tu trouxeste-a para o teu mundo, disse ela. A sua voz era muito baixa e muito calma, e atravessou-o como uma agulha. Tu trouxeste-a para o teu mundo, e agora ela está nele. Alessandro não conseguia responder. Marco apareceu ao seu ombro. Chefe, todos os homens que temos. Distrito Industrial de Armazéns Northside, os velhos pátios ferroviários. Qualquer um que tenha recebido dinheiro de Romano nos últimos 5 anos, retira-os das suas casas. Qualquer um que tenha sido visto com algum dos homens de Romano este mês, trazê-los. Quero todas as portas no lado norte desta cidade arrancadas até a meia-noite. Sim, chefe. Agora, sim, chefe. Marco recuou e pegou no telemóvel. Não marcou. O telemóvel na sua mão estava a tocar. Não era a sua própria linha. Era a linha privada, a única que só 3 homens no mundo tinham. Olhou para o ecrã. Olhou para Alessandro. Chefe. Alessandro levantou-se. Sofia permaneceu no chão com a bota. Alessandro pegou no telemóvel. Não o pôs ao ouvido imediatamente.
Segurou-o por 2 segundos, olhando para o número no ecrã, permitindo-se compreender exatamente que tipo de chamada estava prestes a receber e quanto teria de mostrar na sua cara. Pôs o telemóvel ao ouvido. Moretti, Alessandro. A voz era calma, quase calorosa. Espero que a sua tarde não tenha sido muito perturbadora. Onde está ela? Ela está em segurança em algum lugar. Ela está ilesa. Deram-lhe um copo de leite e dizem que ela parou de chorar. As crianças são notavelmente resilientes. Tenho a certeza que notou. Vittorio, agora ouça-me com atenção. Eu não quero o seu dinheiro. Tenho o meu. Quero 3 coisas. Está a anotar? Estou a ouvir. 1. A rota do porto. Tudo assinado por escrito antes do amanhecer. 2. O território a norte do interestadual. A paz que o seu pai tirou ao meu. A paz que eu quero há 10 anos. A paz pela qual tu e eu temos derramado sangue desde que éramos homens mais jovens. Terei os papéis prontos. 3. Tu vens sozinho para um endereço que fornecerei às 4 da manhã. Se alguma parte da tua organização se mover de uma maneira que eu não goste entre agora e então, se eu vir um homem teu perto do lado norte, se eu vir uma carrinha, se eu vir um drone, a criança não será devolvida. Compreendemo-nos? Alessandro não respondeu imediatamente. Podia ouvir a voz de Emma no seu ouvido de uma semana antes, a dizer-lhe que Bruno ouvia melhor quando alguém o segurava. Compreendemo-nos. Bom rapaz, disse Vittorio. A linha clicou. Alessandro baixou o telemóvel. Olhou para Sofia no chão com a pequena bota nas mãos. Não disse nada. Às 8 da noite, a guerra já estava a ser construída. Marco estava em pé à longa mesa no escritório, com o mapa da propriedade desdobrado sobre ele. 6 dos homens mais confiáveis chegavam pela porta dos fundos, um de cada vez, casacos ainda vestidos. Ricardo, o veterinário, desaparecera na sala de sol com Bruno, seringa na mão, murmurando palavras que mais ninguém conseguia ouvir. Na parede atrás da secretária de Alessandro, 4 telefones pretos tinham sido desembrulhados de um armário trancado e ligados. 40 homens, disse Alessandro. Ele não estava a gritar. Nunca gritava quando importava. Quero 40 homens em veículos não identificados, posicionados ao longo do corredor norte até às 3 da manhã. Quero os 2 barcos na marina, prontos a mover-se até às 2. Quero cada propriedade que Victoria Romano alguma vez possuiu, alugou, tomou emprestado ou entrou, marcada neste mapa antes das 10 da noite de hoje. Sim, chefe, disse ele. Uma carrinha. Ele disse uma drone. Obtém-me um helicóptero. Sim, chefe. Ele disse que vínhamos sozinhos. Ele não disse que vínhamos estúpidos. Entendido. Alessandro estava a trabalhar. Era a única maneira que conhecia de manter algo tão grande no seu peito sem se quebrar sob ele. Moveu-se do mapa para o telefone e de volta para o mapa, dando ordens numa voz tão firme que poderia ter sido uma chamada de negócios. Enquanto algures dentro dele, uma porta trancada começava, uma dobradiça de cada vez, a ceder. A porta do escritório abriu-se. Sofia entrou. Não tinha mudado de roupa. O seu cabelo estava desgrenhado. O seu rosto tinha a cor do mármore no hall de entrada. Ainda segurava algo na mão, mas não era a bota desta vez. Senhor, disse Sofia. Sofia, espera, por favor. Ele esperou. Ela atravessou o mármore até ele. Parou a um degrau de onde teria de olhar para cima para ele adequadamente. Quando olhou para cima, os seus olhos estavam vermelhos nas bordas, mas perfeitamente firmes, de uma maneira que ele não se lembrava de ter visto em nenhuma mulher que conhecera. Levantou a mão. Na palma aberta dela estava um pequeno quadrado de pano branco dobrado 2 vezes, com uma fina costura creme na borda. Tinha uma mancha fraca ao longo de um canto. Este é o lenço dela. Usou-o ao pequeno almoço ontem de manhã para limpar a boca. A voz de Sofia embargou-se. Ela estendeu-o mais. Ainda cheira ao meu mingau e ao leite morno. Alessandro não se moveu. Toma, por favor. Ele pegou nele. O pano era quase sem peso quando o levantou ligeiramente em sua direção, sem querer, sem pretender. O fraco cheiro de um pequeno almoço de criança subiu dele para o ar do hall de entrada. Leite morno, mingau, mel, o sabão específico que Sofia usava no rosto da filha.
Alessandro fechou os dedos à volta dele. Dá-lhe quando a encontrares, disse Sofia, para que ela saiba que a mãe está à espera. Para que ela saiba que já estamos a procurar. Para que, quando te vir, ela se lembre de casa antes de se lembrar de mais alguma coisa. Eu darei. Promete-me. Eu prometo-te. Ele não pôs o lenço num bolso exterior. Não o pôs no bolso profundo do casaco onde normalmente guardava uma faca dobrada. Desabotou a frente do seu casaco, abriu o forro interior e deslizou o pequeno quadrado dobrado para o bolso que ficava diretamente sobre o lado esquerdo do seu peito. O bolso sobre o seu coração, o bolso que a maioria dos homens da sua linha de trabalho guardava para algo completamente diferente. Sofia observou-o fazer isso. Ela não o agradeceu. Ele compreendeu por quê. Lá fora, na entrada, Marco ajudava Bruno nos últimos cuidados cuidadosos para a parte de trás do carro preto. A pata enfaixada ainda não suportava peso. Ricardo saíra para o frio de mangas arregaçadas e estava a fazer um último ajuste a um curativo mais leve, que não restringiria o movimento do cão se ele tivesse de se mover. Os olhos amarelos de Bruno estavam abertos, calmos, pacientes, de uma maneira que os olhos de um velho soldado são pacientes antes de um momento começar. Alessandro saiu para o ar gelado. Parou junto à porta aberta do carro traseiro. Olhou para o cão que encontrara deitado em frente a uma porta de armazém há 22 anos. Não disse as palavras suavemente. Disse-as exatamente da maneira que as teria dito a Marco ou a qualquer homem em quem confiasse a sua vida, porque Bruno ganhara aquele respeito particular. Vamos trazê-la para casa juntos. Bruno não latiu. Não levantou a cabeça do cobertor dobrado. Não precisava. Os seus olhos amarelos moveram-se uma vez lentamente do rosto de Alessandro para a forma do pequeno pano dobrado pressionado contra o peito do seu mestre, debaixo do casaco preto. Ele compreendeu. Alessandro fechou a porta. Caminhou para o lado do condutor. Entrou. Pôs ambas as mãos no volante e, nos segundos antes de virar a chave, pela primeira vez em 21 anos, sentiu nenhuma aversão de solidão a pressionar as suas costelas. A velha fábrica de peixe pairava sobre a costa congelada como um navio enferrujado que encalhara e fora deixado ali. A iluminação de emergência zumbia sobre a plataforma de carga. 6 homens armados em casacos escuros estavam ao longo da parede interior numa meia-lua solta, mãos vazias, mas nunca longe de onde precisavam de estar. Alessandro Moretti entrou sozinho pela porta principal, como prometido. Não carregava uma arma visível. Não carregava um telemóvel. Manteve ambas as mãos onde podiam ser claramente vistas. O seu longo casaco preto estava abotoado. Debaixo do casaco, sobre o seu coração, estava um pequeno quadrado de pano dobrado que cheirava a mingau e leite morno. Victoria Romano estava no centro do chão de cimento, com os braços cruzados sobre o peito. Estava a sorrir. Aí estás tu, disse Vittorio. Na hora, até ao minuto. Eu sempre gostei disso em ti. Os olhos de Alessandro já a tinham encontrado. Emma estava sentada numa baixa caixa de madeira, a 10 metros atrás de Vittorio, ladeada por 2 homens em casacos escuros. As suas bochechas estavam sulcadas pelas pálidas trilhas de lágrimas secas. As suas pequenas mãos estavam enroladas à volta do ursinho de peluche creme que fora recuperado do Jardim Leste e devolvido a ela como uma gentileza que ela não pedira e não compreendia. O seu casaco vermelho perdera um botão. Faltava-lhe a bota que Sofia ainda estava a segurar naquele exato momento no hall de entrada da propriedade. Quando ela ouviu, soltou um pequeno som. Começou a levantar-se. Alessandro, fica aí, querida, disse ele. A sua voz não tremeu. Ele não sabia como a sua voz não tremera. Fica exatamente aí. Eu estou aqui agora. Não te mexas. O homem atrás dela pousou uma mão no seu ombro, não com aspereza, apenas firmemente. Ela sentou-se novamente. O ursinho de peluche estava tão apertado contra o seu peito que a sua orelha creme estava dobrada ao meio. Victoria virou-se lentamente e olhou para trás para ela. Ela não está danificada. Eu gostaria que observasses que ela não foi tocada. Eu observei. Bom. Olhou de volta para Alessandro. Gesticulou para uma mesa que fora posta sob a luz de emergência. Agora os papéis. Alessandro caminhou até a mesa.
Não olhou para os homens ao longo da parede. Não olhou para Emma. Olhou para os papéis. 3 documentos. A rota do porto. O território a norte do interestadual. Uma terceira página. Uma carta de intenções privada que não fora discutida ao telefone, dando a Victoria Romano acesso prioritário a 2 dos mais antigos canais bancários da família Moretti durante os 12 meses seguintes. Alessandro assinou todos os 3, pôs a caneta. Agora, disse ele calmamente, dama Vittorio. Só mais uma coisa, Alessandro. Alessandro não se moveu. Só mais uma coisa, Alessandro. Uma pequena coisa. Um gesto para a sala. Gesticulou preguiçosamente para o chão de cimento entre eles. De joelhos por um momento, só para que todos neste edifício se lembrem para o resto das suas vidas que viram o grande Alessandro Moretti ajoelhar-se. A fábrica ficou imóvel. Os homens ao longo da parede não respiraram. Victoria sorria como um homem sorri quando já sabe a resposta a uma pergunta que esperou 9 anos para fazer. Estava à espera que Alessandro Moretti recusasse. Esse era o momento. Essa era a razão pela qual perguntara. Alessandro olhou para além dele. Olhou para Emma na caixa de madeira, para suas pequenas mãos com os nós dos dedos brancos à volta do pelo de um urso batido, para o casaco vermelho sem botão, para o lugar vazio onde a sua segunda bota deveria ter estado. Lembrou-se da pequena bota castanha deitada de lado na geada do Jardim Leste naquela tarde. Olhou de volta para Vittorio. Abaixou-se, primeiro sobre um joelho e depois sobre ambos, para o chão de cimento frio de uma fábrica de peixe abandonada na costa norte do lago Michigan. O sorriso de Vittorio cresceu. Alessandro não olhou para Vittorio, olhou apenas para Emma. Vittorio Romano ficou sobre o seu inimigo ajoelhado por talvez 2 segundos. 2 segundos era demasiado. Estava a saboreá-lo. Não era um homem estúpido, em nenhuma outra condição. Já teria sinalizado aos seus homens para moverem Emma para a porta dos fundos e Alessandro para uma parede. Mas este momento em particular, o que ele ensaiara na sua cabeça durante 9 anos, valia 2 segundos extra de sabor. Atrás da plataforma de carga, da escuridão no fundo da fábrica, veio um som. Não era alto. Ainda não estava perto. Era um rosnado. O sorriso de Vittorio não mudou imediatamente. Os seus homens ao longo da parede mudaram o seu peso. Os 2 homens atrás de Emma viraram as cabebras. Então o rosnado tornou-se um rugido, e Bruno atravessou a porta lateral. Entrou em 3 patas. A 4ª enfaixada estava dobrada debaixo dele. Já se movia mais rápido do que qualquer um deles esperaria que qualquer cão se movesse. Quanto mais este cão. Quanto mais este cão. Antes que o homem mais próximo tivesse tempo de levantar o braço. Bruno atingiu-o na cintura e atirou-o para trás contra uma pilha de caixas. A fábrica explodiu de 3 lados. A parede norte, a plataforma de carga, a pequena porta junto à água. Marco e os 12 homens entraram com botas macias, e sem um grito entre eles, não houve tiros nos primeiros 3 segundos. Não teve de haver. 3 segundos de confusão foi tudo o que Alessandro pedira. Levantou-se num só movimento. Cruzou o chão de cimento em 5 passadas. Um dos homens atrás de Emma já a apanhara pelos braços e estava a arrastá-la para trás em direção à saída de emergência atrás da caixa. Emma gritava. Não um grito de terror, um grito de um nome muito específico. Bruno! Bruno! O homem deu 2 passos em direção à porta. Bruno estava lá. Colocou o seu enorme corpo de lado contra a saída de emergência. As patas traseiras ainda mal o sustentavam, mandíbula baixa, dentes expostos. O homem paralisou. Não sacou. Não avançou. Os olhos amarelos de Bruno tinham uma promessa que até um soldado pago podia ler. O homem soltou Emma. Ela caiu para frente nos braços de Alessandro Moretti. Ele apanhou-a. Levantou-a do cimento. Apertou-a contra o peito. Sentiu as suas pequenas mãos a fecharem-se atrás do seu pescoço. Sentiu todo o seu corpo a tremer, como se estivesse a tremer há horas, e finalmente tivesse permissão para o fazer. Eu tenho-te, querida. Eu tenho-te agora, Alessandro. Shhh! Eu tenho-te. Ele remexeu dentro do casaco com uma mão. Tirou o pequeno quadrado de pano dobrado do bolso interior sobre o seu coração. Pressionou-o suavemente na palma dela
e fechou os seus pequenos dedos à volta dele. A tua mãe está à espera. Ela enviou isto, disse ela, para te levar para casa. Emma olhou para o lenço na sua mão, levantou-o por instinto ao nariz. O cheiro a mingau e leite morno e mel ainda estava lá, fraco, mas lá. O seu pequeno corpo cedeu contra o seu ombro em alívio. Então levantou a cabeça. Não perguntou sobre Vitório, não perguntou sobre a sua mãe. Não perguntou sobre o barulho, ou os homens no chão, ou onde ela estava, ou por quê. Olhou para além do ombro de Alessandro, em direção à saída de emergência, onde Bruno estava a balançar, em 3 patas, com sangue, a começar a escurecer a sua quarta enfaixada. Alessandro. A sua pequena voz era muito baixa, muito séria. O sol mal despontava sobre o lago Michigan, quando o carro preto virou no portão principal da propriedade Moretti. Bruno estava machucado. Alessandro não conseguia responder de imediato. Sofia já esperava na varanda. Ela não tinha entrado desde que Alessandro partira. Ainda segurava uma pequena botinha de camurça numa mão. Quando a porta do carro se abriu e Alessandro saiu, com um casaco vermelho apertado à volta do pescoço, Sofia soltou um som que vinha a acumular-se no seu peito há 11 horas e, finalmente, tinha para onde ir. Desceu os degraus, com o seu cardigã e pantufas. Alessandro baixou a pequena Emma cuidadosamente para o chão. A criança correu os últimos metros sozinha, um peluche numa mão, um lenço pequenino na outra, e atirou-se para as pernas da mãe. Sofia ajoelhou-se na pedra fria e abraçou-a com os 2 braços. Mamãe está aqui, meu amor. Mamã está aqui. Mamã, o Bruno está magoado. Eu sei, querida, eu sei. Atrás delas, Marco e Ricardo carregavam Bruno para fora do carro numa maca dobrada e desapareceram na sala envidraçada. Ricardo não fechou a porta. Queria que Emma pudesse ver o cão sempre que precisasse. Alessandro ficou alguns passos atrás, as mãos vazias ao lado do corpo. Esperou até Sofia levantar o rosto do cabelo da filha. Então, falou baixinho, numa voz que ensaiara todo o caminho para casa, pois não se confiava em si mesmo para a encontrar no momento. Sofia, por favor, preciso de lhe dizer algo. Preciso de o dizer agora, antes que qualquer outra coisa aconteça nesta casa. Ela olhou para cima. Se quiser levá-la, Alessandro, disse ele, eu compreendo. Preparei uma casa no lado oeste da cidade. É tranquila. Tem um jardim. A documentação está em ordem. Há um fundo fiduciário em nome da Emma que a seguirá para onde quer que vocês duas forem. Providenciei homens que não trabalham para mim para vigiarem a rua à distância. Não visitarei. Não enviarei recados. Se for isso que decidir ser o melhor para ela, respeitarei e não, pelo resto da minha vida, guardarei rancor. Sofia não respondeu. Olhou para a filha, ainda agarrada ao seu peito, ainda a segurar o peluche e o pequeno pano dobrado. Antes que Sofia pudesse abrir a boca, Emma saiu dos seus braços, passou pela mãe, por Marco, por Ricardo e foi diretamente até Alessandro. Esticou a mão que não segurava o urso e fechou os seus pequenos dedos à volta de um dos dele. Não disse nada. Não precisava. Um momento depois, vindo da direção da sala envidraçada, ouviu-se o som lento e irregular de Bruno a mover-se numa pata. O enorme cão preto saiu a mancar para o hall de entrada, atravessou cuidadosamente o mármore e sentou-se ao lado da bota de Alessandro. Encostou a sua cabeça maciça à coxa de Alessandro e fechou os olhos. Sofia levantou-se devagar dos joelhos. Olhou para os 3 ali parados, o homem de casaco preto, a criança a segurar 2 dos seus dedos, o cão ferido encostado à sua perna, e compreendeu, sem que lhe precisassem de dizer, que a propriedade Moretti deixara de ser o lugar onde trabalhava. Para Emma, tornara-se o lugar onde vivia. Sofia decidiu ficar. A segurança foi reforçada discretamente. Nas semanas seguintes, Enzo Bianchi desapareceu antes do nascer do sol. Victoria Romano não sobreviveu à estação, mas Sofia manteve todas as decisões sobre a educação da Emma, as suas refeições, a hora de dormir, os seus amigos. Alessandro pedia antes de mudar uma única coisa.
A vida na propriedade voltou a uma espécie de normalidade, exceto que Alessandro Moretti nunca voltou a ser completamente o homem que fora antes. Uma noite, meses depois, ele estava sentado à longa mesa da sala de jantar com os 4 homens mais importantes da família, discutindo um assunto que envolvia somas consideráveis de dinheiro e silêncios consideráveis. A porta do fundo da sala abriu-se sem bater. Emma apareceu com a cabeça. Alessandro, o Bruno está à espera. É hora da história. Os 4 homens à mesa não sabiam para onde olhar. Alessandro fechou a pasta à sua frente. Levantou-se. Caminhou pelo comprimento da sala, pegou na pequena mão oferecida da criança e deixou que ela o guiasse para fora. Naquela noite, Emma adormeceu no sofá em frente à lareira, com o peluche creme apertado debaixo do queixo. Bruno estava deitado sobre os seus pés, a pata inçada finalmente a sarar. Alessandro sentou-se no tapete ao lado deles durante muito tempo. Depois, levantou-se, subiu ao seu escritório e abriu a gaveta do meio da sua secretária. A gaveta que outrora continha apenas livros de contas e uma carta de sucessão selada. Retirou um pequeno retângulo de papel dobrado. Desdobrou-o. 4 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo a sorrir. Caminhou até a parede atrás da sua secretária. Pegou num pequeno alfinete da gaveta e pregou o desenho a giz lá, aberto, para que qualquer um que entrasse no seu escritório pelo resto da vida o pudesse ver. Família, ele aprendera, não é o que um homem guarda por ordens. Família é o que fica depois de se ter dado a liberdade de partir e se ter escolhido ficar mesmo assim. Queridos amigos que acompanharam esta história até ao fim, obrigado por terem ficado conosco. Se esta história tocou o vosso coração, nem que seja um pouco, digam-nos nos comentários quem é o vosso Bruno ou a vossa Emma, quem vos escolheu quando não achavam que valiam a pena ser escolhidos, quem ficou quando tinha todas as razões para ir embora. Gostaríamos muito de vos ouvir. Por favor, deem um like a este vídeo, partilhem com alguém que precise dele hoje à noite e subscrevam o nosso canal para que possamos continuar a enviar-vos histórias como esta todos os dias. O vosso apoio significa tudo para nós. Desejamos a vocês e às vossas famílias boa saúde, noites tranquilas, refeições quentes e uma casa cheia daqueles que vos escolheram. Na nossa próxima história, uma filha adotiva cega de 6 anos que não consegue ver o rosto frio do chefe da máfia que a acolheu, mas que se torna a primeira pessoa em 20 anos a ver o seu coração. Até lá, cuidem de vocês. Cuidem daqueles que vos escolheram. E veremos vocês no próximo vídeo. Adeus e até nos encontrarmos.